Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao Instagram do Alanzinho Siak, Sociedade Espírita Allan Kardec aqui de Frederico Westphalen. Sejam bem-vindos todos, sintam-se à vontade, peguem suas águas para a gente conseguir fluidificar. Hoje é um momento muito importante, a gente inicia a nossa programação dos 25 anos de Sociedade Espírita Allan Kardec aqui em Frederico Westphalen. E a gente tem uma mensagem e uma missão muito bonita na cidade, na região, de propagar a doutrina espírita em todos os espaços, de levar os ensinamentos de Cristo a todos os nossos irmãos em luz. Então eu convido a todos vocês para permanecerem com a gente nessa semana. Nas sextas também a gente tem a leitura do Evangelho para o pessoal que estava acostumado. É um prazer conseguir ajudar vocês. E é importante a gente ter essa interatividade nas redes sociais, porque mesmo com a pandemia, a gente não pode esquecer da nossa fé e a internet tem nos ajudado bastante com esse processo. Hoje a gente vai ter então essa live para falar um pouco mais sobre Natal com uma amiga da casa, com a Sandra, que ela é participante lá da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, lá em Porto Alegre. Eu vou aceitar agora a Sandra e em poucos momentos vocês já vão enxergá-la e eu convido a todos para permanecerem conosco. Vamos organizando aqui para que a gente consiga fazer a live da melhor forma possível. Boa noite. Oi, Isadora, tudo bem? Tudo bem? Tá me ouvindo Deixa eu bem? ajeitar aqui o meu equipamento. Boa noite, tudo bem? Tudo certo. Tá conseguindo me ouvir bem? Tá cortando um pouquinho. Você tá me ouvindo direito? Sim, perfeito. É, que bom. Aqui tá chovendo, então às vezes dá uma oscilada, né? Vamos torcer. Aqui Eu deixei. também. Às vezes é melhor deixar nos dados. Eu deixei na internet porque eu acho que eu já consumi os meus dados. Eu tenho receio que a velocidade esteja ruim. Enfim, tá legal a imagem? Tá. Tudo tranquilo. Aqui para mim tá Tá? bem perfeito. Imagem e som também. Vou dar uma boa noite especial para as meninas que estão aqui. Fernanda, tem a Mirley, acho que eu falei certo. Irlei, nossa amiga. Thaís, a Neuza, a Rose também, Fisterol, todo mundo aí da Casa Espírita acompanhando esse momento que nós estaremos em prece, em pedido, em agradecimento também, né, Sandra? Um momento especial. Como eu falava antes, 25 anos da Sociedade Espírita Allan Kardec em Frederico Westphalen. Uma missão muito importante que a gente tem de trazer a doutrina enquanto uma casa federada para Frederico Westphalen, para conseguir explanar todas as questões da doutrina. Para quem está começando a nos seguir agora, nós também temos os estudos tomatizados, para quem tem interesse de conhecer um pouquinho mais da doutrina. Fica o nosso convite a conhecer também a casa a partir de 2021, se a pandemia der uma treguinha, né? Que a gente ainda não retornou com os nossos atendimentos, mas estamos fazendo os atendimentos fraternos sempre que possível online. Para o pessoal que tem algumas dúvidas, nós nos colocamos à disposição. A gente fica muito feliz, viu, Isadora, pelo convite. A gente agradece muito e, assim, muito feliz de participar desse momento que para casa é muito importante. 25 anos, gente, é tempo. É tempo. 25 anos é bastante tempo. Graças a Deus, né? Semeando a boa nova. E eu fico mais feliz ainda de ver alguém tão jovem como você já à frente desse trabalho tão gratificante e tão importante, né? Que é de nós sermos os continuadores, né? Os trabalhadores da última hora. Exatamente. Eu sempre comento com as meninas do meu grupo de estudos, eu acho que eu sou uma das mais novas, mas que eu já frequentava a casa há muito tempo. Eu só não tinha tido aquele estalo para começar a trabalhar e para começar a participar efetivamente. Que bom que esse estalo veio cedo e que eu ainda possa ter muito tempo para poder contribuir e trazer pessoas também para dentro da nossa casa e da nossa doutrina. Que assim seja, que assim seja. Mas olha, você tem jeito, tá? Você é Que muito coisa boa! comunicativa, você é muito comunicativa, muito simpática, isso é muito importante. Muito importante. Sandra, eu vou te dar um spoiler que eu trabalho com isso. Eu sou jornalista, então falar Olha para mim é mais só. tranquilo. Que bom, que bom.
Eu vou fazer a prece inicial, então, para a gente Uhum. começar a nossa explanação. Quero convidar todos os nossos irmãos a fecharem os olhos, a começarem a mentalizar uma luz forte, branca, que nos limpa, que nos irradia, que nos permite aumentar a nossa fé. Peço para a equipe espiritual que se faz aqui presente que nos oriente, que nos encaminhe a palavra, que nos permita uma maior reflexão, para que a gente consiga pensar o Natal, pensar a doutrina e pensar os ensinamentos. Que os nossos entes queridos e que os nossos companheiros, as pessoas que moram nos nossos lares, também sejam irradiados de uma luz muito forte. Que nós tenhamos saúde em meio à pandemia para conseguir alcançar os nossos objetivos. Que nós saibamos perdoar nesse final de ano, que nós saibamos dar amor às pessoas e que nós saibamos hoje aumentar a nossa fé por meio da palavra. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. E eu reitero a tua rogativa, Isadora, pedindo a Jesus que nos ilumine. A gente na exposição, a todos que nos assistem na compreensão, porque nosso interesse não é outro senão sermos instrumentos. E hoje o nosso tema é o Cristo. Então, que Ele possa abençoar os nossos propósitos, a Casa Espírita, né, a Sociedade Espírita Allan Kardec, por esses 25 anos, e que tenha ainda muitos outros anos, muitas outras décadas nesse trabalho maravilhoso. Que assim Então, seja. que assim seja. Então, vamos lá. Hoje, a nossa proposta é conversar um pouquinho, então, sobre o Natal, né? Deixar uma mensagem de Natal nesse ano que a gente precisou tanto mais, né, de buscar a fé, né, de consolidar a nossa confiança em Deus. Um ano realmente assim que a gente precisa mais do que nunca de Jesus. A gente sempre precisou dele, né? Sempre. A gente sem ele não é nada. Mas esse ano em especial tem nos colocado à prova e tem nos convidado. É interessante isso, né? A gente não pode só reclamar das coisas menos felizes que nos acontecem, porque elas são, via de regra, o meio mais efetivo para que a gente busque o Senhor, né? E alcance um nível de comunhão, de fé, de confiança maior, né? Então vamos lá, vamos empreender esse esforço, iniciando pensando que o nascimento do Cristo, ele foi o acontecimento para o nosso planeta Terra de maior impacto, né? Foi o acontecimento, sem dúvida nenhuma, de maior importância que nós aqui na Terra já vivemos. Tanto que ele dividiu a nossa história, né? Em antes e depois dele, foi a luz que se fez no mundo. E a gente sabe, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, através do Espírito Emmanuel, né, em A Caminho da Luz, que os cristos planetários, aqueles que regem o nosso sistema solar, eles se reuniram apenas 2 vezes próximos do nosso planeta. Uma delas foi por ocasião da formação da Terra e a segunda foi para deliberar a vinda do Cristo. Então, olhem sobre qual acontecimento nós estamos falando. Os cristos planetários do sistema solar se reuniram pela segunda vez para essa deliberação. E essa deliberação é uma decisão do próprio Criador de que chegada era a hora de Jesus vir estar conosco. Porque esses cristos, eles são co-criadores. Eles são instrumentos da vontade do Pai. Então, é importante que a gente estabeleça essa dimensão, porque às vezes a gente tende a tornar o Cristo muito humanizado, né? Muito próximo de nós, e nós atribuímos a ele vícios que são nossos. Né? Então é bem importante. E sendo uma decisão do próprio Criador em nos encaminhar Jesus à Terra, a gente pode considerar que Jesus Cristo foi o primeiro presente de Natal. Não é? O presente de Deus para os homens.
E se a gente sabe que o presente que nos é ofertado Jesus Cristo é maravilhoso, né? Jesus Cristo, ele é gigante, já é um presente maravilhoso. Se a gente pensar assim, ó, a intenção daquele que dá ainda é maior do que o presente. Quando a gente vai ofertar algo para alguém, vamos pensar. A gente procura saber o que aquela pessoa gosta, né? O que ela está precisando, o que vai animá-la naquele momento. E normalmente, assim, a gente, né, vai tateando e vai no ponto certo. Mas a intenção da gente oferecer aquele presente ainda é maior que a felicidade que aquela pessoa pode ter sentido. Então vamos pensar nisso. O que Deus pretendia? Quem somos nós para sondar os desígnios do Criador? Longe de nós, longe, longe, longe de nós. Mas essa construção é apenas para a gente entender assim, ó, que talvez melhor do que a gente pensar em uma mensagem de Natal seria a gente tentar fazer um esforço para compreender qual é a mensagem do Natal. Qual é o propósito da vinda do Cristo no nosso meio. Isso é bem importante. Isadora, antes de eu continuar, eu só quero que você me fale a respeito do som, porque eu estou sentindo um pouquinho de eco. Tá legal para você? Para mim aqui tá bem tranquilo. Então tá certo. Então vamos continuar. Bom, então antes da gente falar sobre a mensagem, a gente tentar, né, desvendar um pouco sobre qual é a mensagem do Natal, eu penso que a gente precisa falar um pouquinho sobre o mensageiro, não é? Porque quando a gente vai encaminhar algo para alguém, a gente não escolhe qualquer pessoa. Né? É aquela pessoa que a gente sabe que vai cumprir a tarefa, que vai entregar a mensagem a tempo, a hora, aconteça o que acontecer, com o esforço que for necessário. Então é importante que a gente converse um pouquinho sobre Jesus. Quem é Jesus? Será que a gente sabe quem é Jesus? Será que o Jesus histórico que os evangelhos nos dão notícia, ele é suficiente para que a gente compreenda quem é Jesus Cristo? Se a gente pensar no povo judeu, que é o povo no seio do qual o próprio Cristo nasceu, a gente vai se dar conta que o próprio povo judeu não o aceitou. Nem todos, pelo menos. Porque as profecias apontavam, a maior parte delas, os profetas falavam em um Messias guerreiro. Né? Poucos eram os profetas como Isaías, que apontavam para o Messias sofredor. Eles imaginavam que seria um guerreiro que viria libertar o povo hebreu do jugo dos outros povos, porque sofreram escravidão das mais diversas, né? O Egito, a Síria, a Babilônia, a Roma, enfim. E aí, quando veio Cristo, naquela humildade, né? Naquela origem, convidando a pagar o mal com o bem, ensinando o perdão, o amor aos inimigos, era muito decepcionante. Essa era a palavra. Essa é a palavra. Era muito decepcionante para aquele povo que era muito objetivo, muito prático, muito materialista, e sentia-se como se fossem o povo realmente escolhido, diferente, que tivesse algum privilégio e que seria elevado a uma condição superior diante dos outros povos do mundo. Então o Messias era algo muito desconcertante, muito desagradável. São palavras pesadas, mas é mais ou menos assim. E nós, a gente tem conhecimento, Jesus nasceu em Belém, filho de José, de Maria. Temos os conhecimentos dos evangelistas, temos conhecimento da sua inspiração na cruz, enfim. Fez alguns milagres, é o nosso Salvador. Mas, e aí? Que sentido, que significado que isso tudo tem dentro da gente? Será que esse Jesus histórico, ele retrata a grandeza do Jesus espiritual? Lembremos do que João Evangelista nos disse, no seu evangelho, que é riquíssimo, que é maravilhoso. Mas ele disse, olha, eu estou escrevendo algumas coisas aqui, mas se eu precisasse escrever tudo o que ele fez, nem todos os livros que a terra pudesse comportar dariam conta.
Então a gente precisa entender que os evangelhos, eles trazem um fragmento de quem é Jesus Cristo. É como se a gente quisesse tecer a biografia de uma pessoa qualquer. Hoje é o aniversário de nascimento de Dom Pedro II. 2 de dezembro de 1825. Se nós quiséssemos resgatar cada minuto da vida de Dom Pedro, será que a gente consegue? Passados 195 anos? Se a gente quisesse resgatar cada hora da vida dele, cada mês, cada ano, nem isso é possível. Como é que a gente vai imaginar que os evangelhos resgataram a vida inteira do Cristo há mais de 2000 anos? E quando a gente tenta descrever alguém numa biografia, normalmente tem um viés, não é? Então, o político vai descrever Dom Pedro II, nesse nosso exemplo, a partir da sua vida política. É possível que alguém deseje, a partir do viés afetivo, falando a respeito da sua relação, dos filhos que teve, né? Então, sempre vai ser um recorte. Sempre vai ser um recorte. Então, nós, graças a Deus, na doutrina espírita, nós temos as fontes espirituais para que a gente possa se socorrer, para que a gente possa, então, resgatar esse Jesus espiritual. Porque se a gente pensar que ele veio, viveu entre nós de vida pública só 3 anos. Só 3 anos. Registro físico, ele, Cristo, não deixou nenhum. Contou parábolas, fez sermões, mas ele não escreveu nada. A única vez que ele escreveu, o vento levou, que foi com o dedo ali na areia, ao lado da mulher adúltera que foi levada, né, para que ele estipulasse ali o julgamento. E a boa nova foi transmitida como, então, se ele não escreveu nada? Foi com a sua vida. Se a gente pensar nos grandes apóstolos do mundo, que o planeta já teve, se a gente pensar em Chico Xavier, em Gandhi, nenhum deles, por grandioso que tenha sido o seu apostolado, foi capaz de viver tudo o que ensinou. O nosso Chico tinha seus momentos de desânimo. Emmanuel permitiu que ele caísse pela vaidade lá naquele episódio que os jornalistas foram filmá-lo e fotografá-lo na psicografia, né? Então, se a gente pensar, somente Jesus é aquele que viveu tudo o que ensinou, tudo o que ele pregava. E assim, durante esse breve período entre nós, ele dividiu a história. Então, a gente precisa entender um pouquinho sobre quem é Jesus, para depois a gente poder falar da mensagem. Então, a gente tem algumas referências aqui, e a gente começa com A Caminho da Luz, que é aquele que a gente já citou. Então, em A Caminho da Luz, veja só o que Emmanuel nos traz. Que aquilo que a gente estava comentando, né? Rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos do Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual Jesus é um dos membros divinos, já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. Então veja só, Emmanuel nos traz Jesus como ser angélico e perfeito, que faz parte desse grupo de Cristos planetários. Próxima referência, Revista Espírita, de fevereiro de 1868, quem nos fala é o Espírito São Luís. E ele nos fala da hierarquia dos espíritos superiores, porque a gente pensa assim, chegou espírito puro, acabou o trabalho. Não é? No entanto, existe ainda aí muito trabalho.
E existe uma outra escada que a gente não consegue nem enxergar, né? Porque está penando aqui nos primeiros degraus. Então ele fala que entre os espíritos puros existem os espíritos marcados, que são de uma ordem inferior, que são aqueles designados para missões importantes. E eles têm uma irradiação luminosa, por isso marcados por um sinal de luz, que caracteriza a sua superioridade. São espíritos capazes de cumprir essas missões. Entretanto, olhem só, como têm livre-arbítrio, podem falir por falta de coragem, de perseverança ou de fé, e não estão livres dos acidentes que podem abreviar os seus dias. Jesus não é um espírito marcado. Ele é um espírito superior, que daí é o que São Luís passa a descrever. Agem livremente e por sua vontade, são os Messias. Seres superiores chegados ao mais alto grau da hierarquia celeste. E Jesus é o quê? Messias. Depois de terem atingido uma perfeição que os torna infalíveis. Olha a diferença para os espíritos marcados, que ainda podem falir. Jesus é infalível. E aí a gente começa a conjecturar, tentar medir Jesus pela nossa régua, né? Que Jesus lá na purificação do templo teve um ataque de fúria e começou a virar as mesas e dar uns gritos. Não é uma tentativa assim quase infantil. Talvez pela nossa incapacidade de nos elevarmos até ele, a gente quer puxar ele para junto de nós, como se fosse igual a nós. Infalíveis, acima das fraquezas humanas, mesmo na encarnação. Eles não estão mais sujeitos. Admitidos nos conselhos do Altíssimo, recebem diretamente a sua palavra. É uma coisa que a gente não consegue nem imaginar o que seja. Receber a palavra de Deus diretamente. São encarregados de transmitir e fazer cumprir a sua palavra. Verdadeiros representantes da divindade, da qual tem o pensamento. E aí a gente lembra de Jesus quando disse: eu e o Pai somos um. Mas parece assim que a gente ouve, mas não escuta, não medita, acha que são palavras soltas ao acaso. É entre eles que Deus escolhe os seus enviados especiais. Aquilo que a gente falava, Jesus foi um presente de Deus, por deliberação dele. Os seus Messias para as grandes missões gerais, cujos detalhes de execução são confiados a outros espíritos encarnados ou desencarnados, agindo por suas ordens e sob sua inspiração. Então Jesus é esse Messias. E ele escolheu alguns outros espíritos, como José, Maria, João Batista, os apóstolos, que eles executam os detalhes menores dessa missão grandiosa. Então aí já temos duas referências para a gente colocar Jesus numa proporção melhor, mais adequada. Vamos seguir. Terceira referência. Buscando a biografia de Jesus nas tradições do mundo espiritual, já que a gente viu que a biografia da Terra não é suficiente. Então, em Evolução e Dois Mundos, psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira, André Luiz nos fala dos co-criadores. Depois de descrever o fluido cósmico universal, ele fala desses espíritos puros que, sob o influxo do próprio Senhor Supremo, operam as inteligências divinas a ele agregadas, em processo de comunhão indescritível. Então, como é que a gente vai querer descrever Jesus? Se o processo de comunhão é indescritível. Como é que a gente vai querer balizar Jesus pelos nossos erros, pelas nossas quedas? E ele conclui dizendo que são agentes orientadores da criação excelsa. E nós sabemos que Jesus, governador do nosso planeta, foi o responsável pela formação do nosso planeta. Então ele é um desses agentes que co-cria em plano maior. E por fim nós temos o apóstolo Paulo, que ele fala lá em Atos que
o primeiro Adão foi alma vivente. Então ele se refere a uma alma que vive encarnada num corpo na Terra. E que o segundo ou último Adão, se referindo a Jesus Cristo, seria espírito vivificante. Olha o contraste. Um é a alma que vive encarnada e precisa de alguém que lhe dê vida. Aí vem o sopro divino, né? E Jesus Cristo é espírito vivificante. É aquele que é espírito, não é mais matéria. É espírito e é aquele que dá a vida, é o que vivifica. Então, por aí, a gente começa a entender que Jesus é maior do que nós. É maior do que qualquer um que já esteve entre nós. E aí a gente precisa também pensar o seguinte. Muito bem, ele está acima dos homens. Porque se fosse homem nessa nossa intenção de sempre puxar ele para perto da gente, como se tivesse as nossas falhas, como se ainda falisse como nós, a gente estaria colocando ele numa posição igual e restrita, contrariando tudo que a gente leu que os nossos espíritos iluminados nos trouxeram. Mas há um outro equívoco que nós podemos cair, que é tentar divinizar o Cristo. Como a Igreja Católica nos disse, né, ali na situação da Santíssima Trindade, considerando que Jesus e Deus são uma só e mesma pessoa. Então, quando nós divinizamos Jesus, nós caímos num outro problema. Porque se Jesus é um Deus e ele é divino, ele se torna inalcançável. Concorda? E se ele é inalcançável, eu já desisto antes de começar. Não é? Eu sou homem, eu sou humano, eu sou mortal, eu sou falível. Não, Jesus é Deus, Jesus é divino. Jamais vou chegar lá, então eu não vou nem tentar. A gente se desanima antes de começar. Não é? Então é importante que a gente tenha essa noção. Nem Deus, nem homem. Nem divinizá-lo e nem humanizá-lo. Apenas reconhecê-lo na sua grandeza. Por isso todo esse nosso esforço de trazer essas referências espirituais para que a gente estabeleça uma dimensão melhor, uma noção melhor do Cristo. E compreenda ele na sua grandeza e na sua autoridade. Né? Acima dos homens. Eu gosto muito da expressão irmão mais velho. Porque ele, como irmão mais velho, a gente consegue colocá-lo, senti-lo próximo de nós, porque é aquele que veio, passou por todos os sofrimentos que hoje nós estamos passando, viveu entre nós, não é? E fez o caminho antes, ele deixou o caminho, né? Deixou o trilho. Ele mesmo disse, quem quiser vir após mim, tome sua cruz e siga-me. Ele que era puro e já estava com o Pai, que não precisava, passou pelo sacrifício para nos mostrar que chegar a Deus passa pelo sacrifício de nós mesmos, dos nossos vícios morais, das nossas falhas, das nossas mazelas. Então, Jesus está no meio. Ele é o mediador perfeito. Porque desde que nós vivemos lá nas primeiras encarnações, ainda nos povos mais primitivos, a ideia de Deus sempre foi um sentimento inato. A gente pode ver que as tribos selvagens que hoje ainda a gente encontra, todas elas têm essa noção de que há um Deus e fazem os seus rituais, as suas danças, porque há essa noção, é um sentimento inato. E a partir desse sentimento, o homem sempre trabalhou por construir mediadores. Porque ele se sentia incapaz de encarar a Deus, porque ele se sentia muito inferior, como nós realmente somos, e aí começaram a surgir os mediadores, os padres, os sacerdotes, os pastores, os ministros, o próprio Papa, mas todos eles são mediadores imperfeitos, porque eles estão muito próximos de nós, dos homens, mas eles estão muito distantes do Pai.
E o mediador perfeito é aquele que está próximo de ambos. Senão, ele não é capaz de fazer essa mediação. Então, se Deus encaminhasse um anjo entre nós e que não vivesse entre nós, amando, sofrendo, caminhando entre nós, ele seria alguém que poderia estar muito próximo de Deus, mas distante dos homens. Então, ele mandou Jesus para estar conosco. Então, ele é aquele que não é nem anjo distante dos homens e nem homem distante do Pai. Ele está no meio. Por isso ele é o mediador perfeito. E aí a gente lembra da posição dele na cruz. Porque ele estava com os pés acima da terra, mas ele ainda não tinha alçado ao céu. Essa é a posição do Cristo. Entre a terra e o céu. Fazendo a ponte. E aí a gente entende assim, ó, a proposta dele quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele na cruz, no meio, entre nós, servindo de ponte, a gente enxerga. Sim, ele é o caminho. E para chegar ao Pai, nós precisamos sacrificar a nós mesmos. Mediador perfeito. Estamos quase conseguindo falar sobre a mensagem. Já deu para construir uma ideia melhor. Né? Sentir ele pertinho da gente, mas também não trazer ele para a lama em que nós estamos. Esse é Jesus, esse que veio estar entre nós. Mas antes da gente falar da mensagem, a gente precisa de um outro conceito, que quem me conhece já sabe, já vem a Sandra falar daqueles percentuais, mas é muito importante. Vejam só, o psicólogo Albert Mehrabian, no livro Silent Messages, ele faz um estudo sobre o que impacta na comunicação, na transmissão de uma mensagem. Então, ele estabelece três componentes. O primeiro deles é a palavra. O que eu digo? Objetivamente falando, o que eu falo? O segundo componente é como eu digo. É o meu tom de voz, é a velocidade com que eu falo, né? É o meu ritmo. O terceiro é a linguagem não verbal, que é aquilo que eu sinto enquanto eu falo e que se traduz pelos meus gestos mais discretos, pelo magnetismo que a gente espraia, porque a gente sente o que o nosso interlocutor está sentindo. A gente sente. As crianças, então, sentem muito melhor do que nós. Os animais sentem melhor do que nós. Eles não se enganam. Então, olha só. Esse pesquisador diz que a palavra tem o peso de 7%. E a gente acha que é o que mais importa. Não é? O tom de voz, o como eu digo, tem um peso de 38%. E 55% é aquilo que eu sinto enquanto a mensagem está sendo transmitida. Se os homens sabem disso, que dirá Jesus Cristo? E é por isso que Jesus não poderia ter vindo para escrever livros. Porque Cristo, que sentia por nós, o que ele transmitia? Amor. Nunca ninguém nos amou como Cristo nos ama. Então, a gente pode dizer, em última análise, que Jesus, se não veio deixar nada escrito, é porque ele se transformou na própria mensagem. Jesus Cristo é a mensagem do Natal. Jesus é tudo que Deus tem a dizer para os homens na terra. E é por isso que ele veio aqui e simplesmente esteve entre nós. Trabalhando, conversando, curando, perdoando, pescando com os apóstolos, amando. Porque Jesus é muito maior do que qualquer registro. Ele é a própria mensagem. São as cartas vivas de que Paulo nos fala.
Se o livro dos Espíritos nos fala que a lei divina está na consciência, como nós podemos pretender achar que a mensagem de Deus seria grafada em algum livro? Não. É somente uma vida para descrever aquilo, para demonstrar aquilo que Ele quer de nós. Então a vida do Cristo é a própria mensagem do Natal, Ele é. E aí a gente pode lembrar de algumas passagens para tentar ilustrar um pouco isso que a gente está comentando. Jesus no ventre de Maria já era uma mensagem. Jesus no ventre de Maria, com aquela família cumprindo o édito de César, nos mostra que é necessário cumprir as leis dos homens, mas sem esquecer a lei divina. José e Maria batendo em todas as portas quando chegaram ao seu destino e encontrando todas elas fechadas. É Deus falando para a gente o quanto nós ainda estamos fechados em nós mesmos. O quanto nós ainda não enxergamos o nosso próximo e não abrimos a porta nem quando é o Salvador que nos bate na porta. Nos fala sobre a humildade na escolha daquela família tão simples, mas tão rica das luzes do Pai, tão rica de amor. Jesus na manjedoura. É Deus nos falando que todas as virtudes passam pela humildade. Ela é a base para todas as virtudes. A partir dela que a gente constrói. Porque aquele que pensa que é, já caiu. Não é? Jesus Cristo na manjedoura, entre os animais. É Deus nos dizendo que não há penúria que esteja desassistida na nossa terra. Jesus Cristo na manjedoura, tendo nascido não entre os homens, mas entre os animais, que são aqueles que cumprem fielmente e integralmente a mensagem do Pai, através do instinto. São fiéis cumpridores da vontade do Pai, através do instinto que os rege. Jesus no lar e na carpintaria. É Deus a falar para nós a respeito da lição do trabalho, que vai ser sempre o roteiro seguro contra o mal. Porque as mãos operosas e a mente ocupada não tem espaço nem para jogar pedra no outro e nem para o mal plantar ali a sua sementinha. A gente insiste muitas vezes em tentar embarcar nessas teorias de pensar assim, Jesus dos 13 aos 30 esteve entre os essênios, um disco voador o levou, não é? A gente faz essas divagações. Mas como que ele era chamado? Não era o carpinteiro? Não era o filho do carpinteiro? Porque durante 17 anos, no silêncio do lar e da carpintaria, ele nos deixou a lição do trabalho e da família. Nos mostrando que a primeira escola é e sempre será o lar. A mais importante de todas, a nossa base. Foram 17 anos de lição silenciosa. Jesus entre as crianças. É Deus a nos dizer que só entrará no reino dos céus aquele que se fizer puro como elas. E aí a gente começa a perceber a importância, não que estejamos aqui fazendo apologia ao sofrimento, mas a importância da gente não se revoltar quando a dor bate à nossa porta. Porque a dor é aquilo que nos purifica. É aquilo que nos faz como as crianças, porque a gente chega uma hora que fica cansado de tanto lutar contra. E aí a gente se entrega. Não é? E aí que Jesus age. Jesus com a mulher adúltera. É Deus a nos dizer que todo filho seu tem uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma 10ª chance. A gente não dá a segunda, né? A gente já crucifica aquele que erra conosco. A gente se considera bom demais. Essa é uma lição muito importante. Jesus, que foi o único que teria autoridade moral para julgar, declinou de julgar.
mas ele não declinou de educar. E ele disse, vá e não peques mais. Porque educar é isso, é reerguer, é iluminar, é amparar. Não é só apontar o defeito com o dedo. E Jesus, na última ceia, quando ele partiu o pão, para quem que ele deu o primeiro pedaço? Foi para Judas. E o significado no Oriente de oferecer o primeiro pedaço de pão é o mesmo nosso aqui do Ocidente de oferecer o primeiro pedaço de bolo na festa de aniversário. É para alguém muito querido. Então, ele nos dá a lição do perdão antecipado e do amor incondicional. Vejam como a vida do Cristo é lição viva. Não tem como a gente se apegar só no que foi escrito, de novo lembrando o que João afirmou. Jesus, na última ceia, no lava-pés, quando todos discutiam quem seria o maior no reino dos céus, o que ele faz? Cinge-se de escravo e começa a lavar os pés. E esclarece que aquele que quiser ser o maior, que seja o servidor de todos. E ele não fala, ele faz. E aí, Pedro, né, no seu orgulho, diz que o dele não ia lavar, né, porque aquilo era uma humilhação para o Senhor. Então, o Senhor o adverte, né, que se ele não permitisse, ele não teria parte com ele. Então, Pedro percebe que estava em engano. Jesus, diante de Pilatos, aquele silêncio de Jesus diante de Pilatos, daquela multidão ensandecida que escolhia livrar Barrabás a ele. É Deus nos falando do quanto ainda somos infantes espirituais. E de quanto, às vezes, é inútil falar para aquele que ainda não tem condição de aprender. É Deus a nos dizer que é possível matar o corpo, mas não o espírito. Jamais o espírito. Jesus Cristo no Calvário, na cruz. É Deus a nos dizer que o caminho até Ele passa pelo sacrifício, pela nossa desmaterialização, pela nossa espiritualização, pela nossa coragem de matar em nós o nosso orgulho, a nossa vaidade, os nossos vícios. Então, meus queridos, nos aproximando da nossa conclusão, por tudo isso a gente vê que Jesus é o nosso farol, é a vida dele. E é por isso que a gente sempre ouviu a afirmativa que Jesus é o Salvador. Jesus veio para nos salvar, essa palavra que foi tão banalizada, né? De tanto a gente bater nela. Isso é complicado, quando a gente fala muito a respeito de uma coisa, às vezes a gente acaba se perdendo do significado dela. Então a gente traz aqui para o nosso encerramento a orientação que Emmanuel nos traz a respeito disso, a salvação, que é o que Jesus veio nos oferecer. E ele nos diz, salvar não significa arrebatar os filhos de Deus à lama da terra, para que fulgurem de imediato entre os anjos do céu. Às vezes a gente pensa que é assim, salvação é uma coisa mecânica. Basta cumprir alguns rituais, né? Ir na casa espírita toda semana, tomar água fluidificada, o passe e tá tudo certo. As criaturas, ao toque do exemplo e da palavra do Cristo, acordavam para a verdadeira fraternidade e a redenção por chama divina começou a clarear os obscuros caminhos da terra, renovando o semblante moral dos povos. Salvar-se, pois, não será subir ao céu com alparcas do favoritismo religioso, mas sim converter seu trabalho incessante do bem, para que o mal se extinga do mundo. E ela é individual, pessoal, intransferível. E aqui tem uma coisa muito bonita, se a gente comparar o Velho Testamento com o Novo Testamento. O Velho Testamento inteiro é Deus falando ao indivíduo através de um povo. Não é? O povo hebreu, todas as agruras por que ele passou, são lições para o indivíduo. E aí, quando vem Jesus, inverte. É Jesus falando ao indivíduo para que, avançando palmo a palmo nos terrenos dos corações, como Emmanuel nos afirma, se chegue um dia à humanidade toda. Conclui Emmanuel.
Salvou-nos o Cristo, ensinando-nos como reerguer-nos da treva para a luz. Salvar é, portanto, levantar, iluminar, ajudar e enobrecer. Tudo que Jesus fez. E salvar-se é educar-se para educar os outros. Salvar é nos reconduzir a Deus. E é o que Jesus veio fazer. Deixar o caminho das pedras para a gente saber por onde seguir. E é importante a gente pensar sobre isso tudo, porque essa semana, até estudando um pouco ali a Caminho da Luz, eu me deparei com uma afirmativa de Emmanuel que me assustou, me chocou, mas é importante que a gente acorde, às vezes, do sono letárgico que a gente tem. Ele afirma, bem no finalzinho do livro, olha só, a realidade é que a civilização ocidental não chegou a se cristianizar. É forte. Mas se a gente pensar que nós ocidentais, sim, a gente elegeu outros deuses. A gente tem uma vida muito material. A gente tem o Deus ouro, a gente tem o Deus prazer, a gente tem o Deus poder. E nós nos dizemos cristãos, porque a gente vai uma vez por semana para a igreja e a gente comunga. Nós separamos Jesus da nossa vida cotidiana de relação. Então a gente roga que nesse Natal a gente consiga restabelecer esse contato com Jesus em todos os ambientes da nossa vida. Como de novo nos fala esse grande apóstolo Emmanuel, que Jesus não estabeleceu linhas divisórias entre o templo e a oficina. E o nosso desafio é sermos cristãos todos os dias, em todos os lugares, em quaisquer circunstância, com quem quer que esteja ao nosso lado. Enfim, eu acho que a gente precisa de um Natal no Ocidente com menos Papai Noel e com mais Jesus Cristo, com menos presentes materiais e com mais amor, com mais empatia, com mais afeto sincero, com esse importar-se com o nosso próximo. Eu acho que essa é a proposta do Natal. E é o que a gente tinha para trazer aqui para dividir. Obrigada, Isadora, obrigada por aqueles que nos assistiram, obrigada à Sociedade Espírita Allan Kardec. Mais uma vez a gente felicita, parabeniza e deseja muitos e muitos anos de vida. Sandra, foi mais do que compartilhar conhecimento. Eu acho que eu fiquei tão quietinha porque eu também aprendi muito. E ouvir o outro é muito importante, porque às vezes a gente fala mais do que escuta. E a tua mensagem é sobre essa renovação da fé em Cristo, que a gente deveria ter todos os dias, e que a gente, por ser encarnado e tão pequeno, peca diariamente por ser tão apegado a coisas materiais e não entender a grandeza que Jesus Cristo e Deus, em suas diferenças, têm na nossa vida. Então, assim, foi um momento muito especial. Acho que as nossas comemorações de 25 anos com a SEAC não poderiam ter iniciado de forma diferente, com uma explanação diferente e com uma pessoa diferente, Sandra. Tu é muito iluminada, a tua fala é muito iluminada e a gente, enquanto sociedade espírita, agradece muito. Foi um momento muito especial para todos nós. O agradecimento é meu, porque a gente sabe assim que através do pequeno trabalho, as sementinhas que a gente lança, Jesus está tendo uma misericórdia infinita conosco mesmo, permitindo que a gente resgate os nossos imensos débitos através do trabalho. Então, assim, é sempre uma alegria imensa poder falar do Evangelho de Jesus. Imensa, imensa. Então, a gente só agradece. Vamos fazer a prece final? Tu prefere fazer ou prefere que eu faça, Sandra? Fica a teu critério, Isadora. Como você acha melhor.
A gente Oi? finaliza, então, agradecendo toda a equipe espiritual que se faz aqui presente, aos nossos guias que nos intuíram a ter esse momento de reflexão. Pedimos muita saúde, muita proteção espiritual a todos que assistem às palestras, a todos acamados, a todas as pessoas que estão reclusas de liberdade. Que nesse Natal a gente consiga refletir sobre a importância da fé nas nossas vidas, no poder e no milagre que Cristo tem para a nossa missão aqui na Terra, e que a gente possa se reencontrar em diversas vezes para falar sobre a palavra e sobre a doutrina. Que nos nossos corações habite paz, amor, perdão e luz, acima de tudo. Que assim seja. Que assim seja. E aos amigos da Sociedade Espírita Allan Kardec, a gente deseja assim um Natal de muitas alegrias, um Natal realmente assim com muito Jesus Cristo nas nossas vidas, com muito amor, com muita alegria, renovando o bom ânimo depois desse ano difícil que a gente teve, nessa certeza que Jesus é esse irmão mais velho, não é mais aquele Cristo crucificado de pedra nas nossas paredes. A doutrina espírita nos traz ele como irmão vivo, amigo que a gente pode chamar todos os dias e dizer: Jesus, vem cá, me ajuda. Tu tiveste aqui, sabe o quanto que é difícil. Intercede por mim. Então, é isso. Um Natal assim abençoado, de muita paz, de muita luz, de muita fé, de muita alegria, de muita confiança. Porque o mundo não está desgovernado. Quem governa o mundo é Deus. E Jesus é o nosso governador. Um beijo, meus queridos. Obrigada, Sandra. Gratidão. Obrigado para todo mundo que está assistindo a nossa live, né? A gente pede desculpa se teve alguma interrupção, porque aqui em Frederico Westphalen também chove muito. Acredito que a internet esteja um pouquinho instável, mas espero que a gente consiga ter passado uma mensagem de luz para todos os nossos irmãos que estão vendo, que estão nos ouvindo, para todos os familiares que também estão ouvindo, nem que seja de longe, essa prece, essa mensagem importante que a gente tem para o final do ano. Muito obrigada, Sandra. É uma gratidão imensa ter te conhecido. Obrigada, Isadora. Obrigada a todos que nos assistiram. E obrigada, Senhor, pela chuva também, porque a gente estava precisando. Um beijo, meus queridos. Fiquem com Deus. Boa noite a todos. Boa noite. Muito obrigada, pessoal, para todo mundo que está aqui na nossa live, nos acompanhando. Quero deixar alguns recados importantes. Na sexta-feira também nós vamos ter explanação do Evangelho e durante todo o mês de dezembro a gente vai ter muitas palestras comemorativas, muitos convidados, para que a gente possa acalentar um pouco do nosso coração, reforçar a nossa fé nesse momento de pandemia. Uma boa noite a todos, fiquem todos com